Muito bem, boa tarde. Hoje é a nossa segunda aula de Química Geral e Inorgânica e nós vamos falar sobre o átomo. De começar a falar sobre o átomo, nós tivemos pessoas que ingressaram no curso, né, durante a semana, então eu vou começar revisando como vocês chegam ao Moodle. Eu utilizo o ambiente Moodle, em que no ambiente Moodle nós temos todo o nosso material para consulta e as atividades para serem desenvolvidas. Então, o SIGA-A eu utilizo como registro das presenças, registro das atividades, né, das notas e também do plano de ensino. Certo? Então, ó, eu vou botar aqui para apresentar de tela inteira, porque daí eu consigo me mover melhor. Moodle é essa, deixa eu sair daqui, é esse ambiente virtual, um dos ambientes virtuais oficiais do Instituto Federal de Santa Catarina, onde você vai pegar o endereço moodle.ifsc.edu.br. Então, quando você digita moodle.ifsc.edu.br, você entra nesta página. Você vai entrar com o seu login e a sua senha idêntica ao do SIGA-A. Então, você vai colocar ali o seu login e a sua senha. E você vai entrar nesse ambiente virtual. Então, ele já vai aparecer, se você clicar meus cursos, já vai aparecer os seus cursos. Mas, quando é o primeiro, você pode ir em todos os cursos. E aqui vão aparecer todos os campos do Instituto Federal. Você vai procurar o campus Urupema. Lá no campus Urupema, aqui nós temos os cursos, né, que nós ofertamos, que são os cursos FIC, técnicos, graduação, pós-graduação. Nós vamos entrar em graduação. Nós temos 3 cursos de graduação em andamento, né? Nós vamos lá no Viticultura e Enologia. E aqui você vai procurar aqui, ó, Química Geral e Inorgânica 2021/1, tá? Cuidado que tem outro Química Geral e Inorgânica que é do semestre passado. Então, você clica e você vai entrar. Entrou na página do nosso curso. Então, lá na página do nosso curso, as orientações iniciais, tem o plano de ensino, que vamos desenvolver, tem aqui um roteiro de estudos, como que nós vamos desenvolver os nossos estudos durante esse semestre. Na última aula, olha só, então, a cada 3 aulas, nós temos uma avaliação. A 4ª vai ser a recuperação. Aqui não tem nada, porque a gente vai abrir no dia que nós combinarmos que, tal dia vai ter a recuperação. Então, a semana passada, nós falamos do estudo 1, que foi uma introdução à química geral e inorgânica. Então, aqui você vai encontrar um livro digital, tá, que vai trazer todos aqueles aspectos que nós acreditamos que seja interessante você ler e avaliar. Tem aqui a webconferência, aqui está o link, sempre os links das nossas aulas vão já estar disponíveis no ambiente Moodle. E aqui, ó, eu já coloquei a gravação da aula da semana passada. Eu processei, eu fiz uma edição, e aqui você vai encontrar a aula que aconteceu na semana passada. E aqui tem 2 atividades, que são atividades que têm que ser feitas até hoje. Mas já aviso, aqueles que entraram na semana passada, depois da nossa aula, eu vou fazer a prorrogação, tá, dessas atividades, para que vocês possam realizá-las junto com as outras avaliações, né, que vão ter da aula de hoje, tá?
Então, aqui, ó, quando você clica no livro, você vai... Esse é o livro que você vai ter que estudar. É um livro pequeno, ó, tem aqui a introdução, o estudo da química, o método científico, classificação de matéria, os 3 estados da matéria, propriedades físicas químicas da matéria. Então, nesse livro aqui, você vai encontrar materiais, né, imagens, textos, vídeos, que vão contar o que a gente acha de importante para você ler, né, ver sobre esse material, para poder, os conceitos, né, importantes que você tem que observar, tá? Inclusive aqui, não sei se é nesse capítulo 5, fala dos estados físicos da matéria, fala do 4º estado físico também, né? E aqui no último vai falar sobre as propriedades. Aí aqui nós temos um vídeo que foi indexado que vocês têm que assistir para falar sobre a matéria. Então, aquelas 2 atividades que nós temos lá, elas vão fazer referência a esse livro, tá? De introdução. Ok? Então, isso foi o que a gente falou na última aula. Então, quando eu falo em livro, eu estou falando desse livro aqui. Tá certo? Desse livro digital aqui. Nós temos na nossa referência bibliográfica, nós temos também lá alguns livros para que vocês possam acessar. Tá? Já falando em acessar, quando você entra lá no SIGA-A, esse é o outro ambiente virtual oficial do IFSC. Nesse SIGA-A, o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, quando você entra aqui, claro, vocês vão ser estudantes, né? Então, vocês vão ter outras atribuições, o professor tem diferentes, né? O que eu quero mostrar aqui para vocês? Quando você entra aqui, ele vai apresentar aqui, ó, serviço externo. Esse serviço externo, ó, vou clicar aqui, ó, tem o Minha Biblioteca. Quem não acessou ainda, acesse o Minha Biblioteca, porque nesse serviço você encontra um catálogo de muitos livros que vão ajudar vocês a acessarem materiais para desenvolver suas tarefas, leituras complementares. Então, aqui, ó, eu já coloquei na minha página, né? Você pode pesquisar, por exemplo, aqui, ó, química. Se eu pesquisar, dar um pesquisar aqui, ele vai abrir todos esses livros de química aqui. O que nos interessa? Química geral. Eu já oriento vocês a pegar esse livro aqui, ó, do Chang e do Goldsby, que é química, e tem um outro que é só do Chang, que também é química aqui, ó, que eu indico esses 2. Tem também, se eu não me engano, aqui o do Russell, mas eu indico usarem esses 2 livros aqui, que eu me baseio muito neles para fazer as minhas aulas, tá? Mas, só para vocês verem, eu coloquei química, né? Ó, a quantidade de livros que vocês possam ter acesso, né? Química orgânica, para quem está... Química orgânica tem muito livro aqui também bom. Então, só para vocês terem uma ideia de o que vocês têm acesso. Quem não conseguiu acesso, envie um e-mail para a biblioteca ou envie um e-mail para o registro acadêmico para que eles possam habilitar você para poder ter esse acesso. Tá? Mas todo estudante do Instituto Federal tem acesso a essa biblioteca, né, chamada Minha Biblioteca, onde você vai ter acessos online a muitos livros. Ok? Bom, então, peço a vocês que façam, tá, esse acesso, e quem não fez ainda acesso ao SIGA-A, por favor, faça, tá? Até eu peço que, se a Raquel estiver aí, a estudante Raquel, que ela faça o cadastro no SIGA-A para que eu possa importar, colocá-la no Moodle. Todos os estudantes
que se cadastraram no SIGA eu consegui importar. Somente a estudante Raquel, que eu não consegui ver. Pode falar, Alan. Ô, professor, tá dando um erro no Moodle. Pesquisei Moodle Ifs, que eu vou até mandar aqui pro senhor ver. Já entrei isso aí umas quantas vezes. Talvez não está colocando no endereço errado. Deixa eu voltar ali. Não tá certo, moodle.ifs.edu.br. Eu vou colocar ali, tá? Eu vou mandar aqui no grupo. Esse site aqui que você tem que acessar, ó. Não coloque HTTP antes nada, tá? E daí pode dar esse erro, ó. Não tem nada de HTTP antes lá, não. É direto, moodle.ifsc.edu.br. Não, mas não tem. Tá no mesmo site. Não tá dando esse erro que eu mandei no grupo. Isso pode estar acontecendo, esse erro, é que muita gente acessando, ele pode daí, aí você tem que dar um tempo e acessar novamente depois, tá? Ah, tá, beleza. Isso pode acontecer, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre modelos atômicos e estudos da configuração eletrônica. Olhem só, quando a gente vai falar sobre matéria, a gente falou sobre matéria, a matéria é tudo que ocupa um lugar no espaço, né, ocupa um volume e possui massa. Esse é o conceito mais comum, né? Mas o que constitui essa matéria foi um objeto de muitas indagações com o passar da história, né? Então, nesse primeiro livro, até a gente colocou aqui, uma construção milenar, porque tentar entender o que forma a matéria, né, o que constitui as coisas, né, do que as coisas são formadas, é uma pergunta que, desde a antiguidade, veio questionando, né, veio incomodando, né, o ser humano, né. Então, lá na antiguidade, muitos cientistas, muitos filósofos, né, como Tales de Mileto, tentaram responder essas questões, né. O Tales de Mileto acreditava que a água era a causa material, ou seja, né, o elemento a qual se originavam todas as coisas. Anaxímenes já achava que não, que o ar seria o elemento constituinte do universo. A água seria o ar comprimido, se mais comprimido ainda, formava a terra, e se fosse rarefeito, podia formar o fogo, né? Heráclito, ele já achava que a natureza era caracterizada pela mudança, então o elemento essencial devia ser o que apresentasse uma mudança notável. Ele propôs que era o fogo, né, um elemento básico. Aí veio o Empédocles, e o Empédocles, ele falou que não, que a matéria, né, o universo seria formado por 4 elementos: o ar, a água, a terra e o fogo. E esse conhecimento foi um conhecimento que perdurou durante milênios, né? Depois, Aristóteles só colocou a questão de mudanças entre eles, né? Mas os 4 elementos perduraram aí durante milênios, né? Na mesma época, né, lá 400 a.C., Demócrito e Leucipo, eles deduziram que existiria uma partícula não divisível que formaria tudo, a qual eles batizaram de átomos. Então, vejam, a palavra átomo ela não é nova, ela vem lá de 2.400 anos. Bom, mas o conceito de 4 elementos perdurou durante séculos, né? E só depois, já no século XVIII, com o cientista John Dalton, é que, através dos estudos deles, né, ele criou alguns postulados em que ele falava o seguinte: os elementos são formados por pequeníssimas partículas. E ele recuperou daí o conhecimento de átomo, em que ele achava que elas eram
todos os átomos de um determinado elemento seriam idênticos entre si, esses átomos seriam indivisíveis, né, seriam maciços, os átomos de um elemento podem se combinar com outros, formando compostos, né? E os átomos não podem ser criados, divididos ou destruídos através de processos químicos. Uma reação química simplesmente altera o modo de agrupamento dos átomos. Isso foi o que ele postulou. Então, ele achava que o átomo seria uma partícula minúscula, maciça, impenetrável, indestrutível, indivisível, e que não conseguiria ser formada simplesmente, né? Bom, no século XIX, aliás, do século XVIII, né, nós tivemos muitos avanços. O primeiro deles foi a questão da eletricidade, né, lá com Benjamin Franklin, né. Depois, o vidreiro Heinrich Gessler, né, ele faz um tubo com gás rarefeito, de neônio, argônio, ar, né, e ele cria o que a gente chama de lâmpadas. E aí vem o William Crookes e desenvolve um aparato, uma lâmpada especial, em que ele consegue utilizar, né, e é utilizado para algumas experiências. Aqui é o exemplo dessa lâmpada de Crookes, né? Então, vejam que, com a modificação dessa lâmpada de Crookes, o Thomson, né, no final do século XIX, início do século XX, ele começa a estudar esses raios, né, que são chamados de raios catódicos, né? Então, vejam que, com o avanço da tecnologia, quando a gente fala avanço da tecnologia, porque daí já consegue se utilizar a eletricidade, né, já consegue se dominar isso, já consegue desenvolver aparatos para poder pesquisar isso. Então, o William Thomson, né, o Sir Joseph John Thomson, ele, lá no final do século XIX, início do século XX, ele faz algumas experiências e ele vê que os raios catódicos, quando são submetidos a um campo elétrico, eles são atraídos pela parte positiva do campo elétrico. E que, ainda, se colocasse um aparato na frente dele, tipo uma ventoinha, esses raios catódicos conseguiam mover essa ventoinha. Então, além de ele ter uma característica negativa, ele também possuía uma massa, esses raios catódicos. E o Thomson, então, ele vai nomear essa partícula, né, esses raios catódicos, com o nome de elétrons. E ele cria um modelo em que ele acreditava que o átomo seria positivo e que teria os elétrons incrustados neste átomo, né, nessa parte positiva. O que ele batizou de modelo de pudim de passas, né? Bom, agora vejam que no início do século XX já começa toda uma revolução tecnológica, porque muitos avanços foram conseguidos, né? Só para ter uma ideia, um deles é que o Robert Millikan, ele consegue, através de um experimento, identificar qual é a carga do elétron e estimar qual é a massa desse elétron. William Röntgen, né, no finalzinho lá do século XIX, consegue descobrir o raio-x, né? E aí ele fez essa primeira foto em que ele mostra, né, os ossos da mão dele, né, e o anel, né, que ficam bem evidentes, né. Além disso, o cientista chamado Becquerel, que trabalhava com materiais diferentes, descobriu, por acidente, né, a radioatividade. E, junto com a Marie Curie e o Pierre Curie, conseguiram descobrir novos elementos químicos. Então, vejam que o final do século XIX e o início do século XX, ele é um momento de muito desenvolvimento tecnológico. E com base nisso, então, nessas descobertas, né, da radioatividade e
desses novos meios, o que vai acontecer? O Ernest Rutherford, que era um estudante orientado pelo Thomson, ele propõe um experimento básico em que ele tenta provar se o modelo atômico proposto pelo Thomson é verdadeiro ou não. Então, ele pegou um aparato de chumbo, né, e lá dentro ele colocou uma substância radioativa. Já se sabia que a substância radioativa, ela emite 3 radiações básicas, né? A mais básica de todas é a radiação alfa, que é um núcleo de hélio, né? Então, ela é uma radiação mais massiva, até uma folha de papel segura essa radiação. Os raios beta, que na verdade são um feixe de elétrons, e os raios gama, que é a mais penetrante e a mais ionizante de todas, que é uma onda eletromagnética, né, que daí ela que causa muito dano, né, aos tecidos vivos. Então, o que o Thomson fez? Desculpe, o Rutherford. Ele pegou essa partícula radioativa, né, esse material, colocou num aparato, focalizou numa folha de ouro extremamente fina e colocou um filme fotográfico ao redor para poder observar o que aconteceu, o que iria acontecer. O que ele pensava? Se o modelo de Thomson estivesse certo, as partículas iam passar de forma reta, sem nenhum desvio. Só que o que ele verificou é que aconteciam desvios e acontecia, inclusive, de partículas não passarem. Então, ele verificou que o modelo de Thomson não estava correto. E ele, então, desenvolveu o modelo que foi conhecido como o modelo planetário, onde existia uma parte muito minúscula chamada de núcleo, onde estava a parte positiva do átomo, e os elétrons estavam girando ao redor desse núcleo como se fossem os planetas ao redor do Sol. Vejam, até que nesse momento só se conheciam as duas partes do átomo, a parte positiva e a parte negativa. E, para a época, né, isso foi um grande avanço. Então, vejam só, com isso, o Thomson descobriu o elétron, aí, com a parte positiva isolada, descobriu-se o próton, né? Mas só 20 anos depois, né, lá em 1932, é que o James Chadwick, que era aluno do Rutherford, vai descobrir o nêutron. E aí nós temos as partículas, né, totalmente encontradas, onde nós temos o próton, com essa massa, né, estimada, e que tem essa carga elétrica, o nêutron, que não tem carga, mas tem uma massa muito similar, né, à do próton, e o elétron, que tem a mesma carga, só que de sinal contrário do próton, e uma massa muito menor, mais de 1000 vezes, quase 2000 vezes menor que a massa do nêutron e do próton. Bom, e como é que a gente representa? Cada tipo de átomo vai ter um elemento, vai ter um símbolo, e nós vamos ter uma massa, que é a soma a parte pesada do átomo, né, que é a parte nuclear, o núcleo, e um número atômico que indica quantos prótons tem nesse átomo e por consequência, né, o número de elétrons. Bom, e daí nasce a teoria quântica. Aqui nessa parte, né, desse livro, a gente fala rapidamente sobre a teoria quântica, e tem um vídeo aqui, tá, que está indexado, que vai mostrar como é que foi esse período que nasceu, né, a teoria quântica. Pode falar, Alan. O Heisenberg
que é um físico que participou dessa mecânica quântica, né? Sim, sim. Começou com descoberta das partículas, né? Niels Bohr estava intimamente ligado, depois o Heisenberg, aí nós temos vários outros cientistas que contribuíram, de Broglie, e assim vai. Então, tem uma construção que nesse período foi muito fértil, né? Tinham muitos cientistas, muitos grupos, né? E, momentaneamente, depois foi só interrompida pela Segunda Guerra Mundial, né? Mas toda a teoria quântica clássica é desenvolvida até a década de 30, né? 1930. Então, eu peço que vocês vejam esse vídeo é bem interessante, né? E aí surge o Niels Bohr. Niels Bohr, ele tenta explicar um fenômeno, né, que está acompanhado da matéria, que foi descoberto lá no século XVII pelo Newton, que é justamente essa capacidade de difração da luz pelos elementos, né, por um prisma. E aí foi observado que nós temos um espectro de ondas eletromagnéticas, que vão desde as ondas de rádio, né, passando pelo infravermelho, a parte visível da luz, que vai ali do vermelho até o violeta, né? Ultravioleta, os raios X e os raios gama. Vejam que o raio gama é aquela onda eletromagnética mais, vamos dizer assim, perigosa, né? Vejam que, então, aqui nós temos um comprimento de onda bem maior e aqui vai diminuindo o comprimento de onda. E desde do Isaac Newton, começaram a se estudar que a luz emitida, por exemplo, pelo Sol, ela apresenta um espectro característico. E com todo o estudo do século XVII até chegar ao final do século XIX, muitos elementos começaram a ser identificados justamente pela luz que eles emitem quando eles recebem energia. Aqui tem algumas raias mostrando isso. O elemento lítio, ó, o elemento sódio, que tem bem forte aqui na zona do amarelo, o potássio, que está mais para o violeta, o cálcio. Todos os elementos vão apresentar um espectro de emissão e de absorção característicos. Aqui, só para vocês verem, né, pegando a luz, né, aqui é o espectro solar, então pegou a luz solar, passou pelo prisma, ele vai ter essas zonas escuras aqui, ó, que são características dos elementos que estão sendo mostrados aqui, o gás oxigênio, né, no caso é da atmosfera da Terra, o gás hidrogênio, sódio, ferro, magnésio, cálcio. Aí vocês vão me perguntar, mas, pô, professor, no Sol tem esses elementos? Tem. Tá? Tem. Como eu falei, ó, no século XIX, o Kirchhoff e o Bunsen desenvolveram, inclusive, um aparelho para poder analisar os elementos químicos. E, a partir dessas análises, eles descobriram elementos novos, né? Justamente a partir do espectro. Por quê? Se eu pegar uma lanceta e pegar uma quantidade de material contendo sódio, potássio e assim por diante, quando eu coloco na chama, ele vai atribuir uma cor específica para essa chama. Aí isso, inclusive, a gente chama de teste de chama, né? E a gente consegue descobrir qual é o cátion, quais são os elementos que estão ali. E dessa forma, né, os cientistas podem descobrir quais são os elementos majoritários de certas estrelas, né? Justamente pela luz que a gente consegue observar. Então, o Niels Bohr, o que ele fez? Para tentar explicar o que acontece, por que os elementos emitem essas raias, essas bandas, né? Essas raias luminosas, ele pegou as ideias de Max Planck e do Albert Einstein, né? Pegou os postulados deles e aplicou, né, aos elétrons, né, a questão elétrica.
O Planck falava de um quantum de energia, enquanto que o Einstein falava em fóton. E com isso, ele chegou a uma equação de energia que daí ele conseguiu explicar o que acontece com o átomo quando ele emite luz. Quando ele recebe luz, energia, os elétrons estão em certas camadas eletrônicas, né? Vamos imaginar que seja aqui o hidrogênio. Ele tem um elétron só, bem próximo do núcleo. Mas quando ele recebe energia, ele salta para camadas mais externas. E quando ele retorna para a camada de origem, ele emite em certos comprimentos de ondas, que são aquelas raias características de cada elemento. E a isso ele chamou de salto quântico, que é justamente, vai dar como se fosse uma impressão digital dos elementos químicos. Cada elemento químico tem um espectro de emissão característico, que equivale conforme o salto quântico que dá esses elétrons. Então, a partir daí, o Bohr, ele fez uma alteração no modelo do Rutherford. Por quê? Porque ele falou que o modelo era o mesmo, era o planetário. Qual era a diferença? É como os elétrons estavam distribuídos na eletrosfera. Então, os postulados de Bohr, os elétrons nos átomos descrevem sempre órbitas circulares ao redor do núcleo, chamadas de camadas eletrônicas ou níveis de energia. Cada um desses níveis possui um valor determinado de energia, né, um estado estacionário. Os elétrons podem saltar de um nível para outro mais externo, desde que absorvem uma quantidade de energia. É um quantum de energia característico. E ao voltar para seu nível de origem, eles vão emitir luz de cor bem definida, né? Ou radiação eletromagnética, que a gente chama de fóton. Foi chamado de fóton por causa do Einstein. Então, como é que é o modelo atômico atual? O modelo atômico atual, ele é o atômico de Bohr, né? Mas o modelo atômico de Bohr só explicava o hidrogênio. Então, outros cientistas se envolveram, né, e começaram a aplicar certas questões, como, por exemplo, o de Broglie. O de Broglie, ele aplicou, utilizando as equações de Planck e de Einstein, e ele viu que os elétrons, eles têm um comportamento de onda, mas também têm um comportamento de partícula. E aí surgiu uma dualidade. E por causa dessa dualidade, a gente consegue utilizar a luz, por exemplo, para ampliar células, né? A gente consegue ver isso no microscópio óptico, né? Porque a gente usa a característica da luz, que é uma onda. Mas também propiciou um desenvolvimento científico e tecnológico, que a gente começou a utilizar o feixe de elétrons. Então, a gente consegue ampliar muito mais certas partículas devido a esse uso dessa dualidade do elétron. Então, nós já temos os microscópios eletrônicos, que a gente consegue aumentar 100 mil vezes, 200 mil vezes, 500 mil vezes, 1 milhão de vezes, os mais potentes, né? Então, a microscopia convencional, a gente consegue ampliar aí até 1000 vezes, e na microscopia eletrônica, a gente consegue saltar aí para quase 1 milhão de vezes, né? E foi o Werner Heisenberg, né? Ele postulou o que a gente chamou de princípio da incerteza. O que quer dizer o princípio da incerteza? Quando eu vou medir a velocidade de um elétron, eu não consigo medir a posição. Quando eu vou medir a posição, eu não consigo medir a velocidade. Então, por isso que é o princípio da incerteza. Eu não sei onde eu vou encontrar o elétron. Eu só posso dizer que existe uma região do espaço em que eu posso encontrar, onde a probabilidade de encontrar é maior. E aí, coube a outro cientista, né, chamado de Schrödinger, que propôs
o que ele chamou de função de onda. A função de onda descreve a energia de um determinado elétron. Essa energia do elétron, ele vai dar uma superfície de resposta, que é, na verdade, uma probabilidade. Então, a função de onda, ela vai dar uma probabilidade de onde eu possa encontrar, onde é a máxima probabilidade de eu encontrar um elétron. E aí ele criou até um certo furor, né? E muitos cientistas foram contrários. O Einstein, inclusive, falou, teve aquela célebre frase, né, que Deus não joga dados, né? Justamente por causa dessa teoria, né, da função de onda. Tá? Então, e aqui essa função de onda, ela, para ser resolvida, ela precisa do que a gente chama de números quânticos, que nós vamos falar no próximo livro, né? Então, aqui vejam que a construção do modelo atômico, ela foi uma construção que começou lá na antiguidade e só foi ser, vamos dizer assim, totalmente compreendida, né, ou na sua grande totalidade desvendada com as partículas subatômicas no século XX, né? Bom, e a distribuição eletrônica? Como é que a gente faz? Isso é muito importante, inclusive, para a gente determinar os elementos, né? Como eu falei dos números quânticos lá do Schrödinger, né? Para poder resolver essa equação, essa função de onda, ó, nós precisamos de 4 números quânticos. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais, para ficar melhor para vocês. Esses números quânticos, eles vão ser número quântico principal, que é o nível de energia, a camada onde vai estar os elétrons. Depois nós temos o número quântico secundário, ou momento angular, que são os subníveis onde vão estar esses elétrons. Teoricamente, nós temos aí N subníveis, mas na prática, nós só temos 4, tá? O S, o P, D e F. Depois nós temos o número quântico magnético. O número quântico magnético é o que indica a região do espaço onde vai estar esse elétron, o orbital, né? Deram o conceito de orbital, porque a gente não consegue descrever qual é a região, então, aquela probabilidade. E o último, né, o quarto número quântico, que é o número quântico do spin, que é o que indica a rotação. E por convenção, a gente tem, né, 2 tipos, né? Para cima a gente vai indicar como menos meio e para baixo como mais meio, por convenção, tá? Então, olha só, aqui nós temos então a representação desses orbitais. Nessa tabela, então, ó, tem o nível de energia, que é o nível, a camada. Primeira camada, segunda camada, terceira camada. Nós temos o número quântico secundário, que indica quais subníveis tem. Na primeira camada só tem o subnível S, né, que tem o número 0. Na segunda camada já tem o S e o P. Então eu tenho o subnível 0 e o subnível 1. Na terceira camada tem o 3, tem o 0, o 1 e o 2, o S, o P e o D. E assim por diante, tá? Cada subnível tem um número máximo de elétrons. Então, aqui, ó, a gente pode observar os orbitais, né? Cada orbital, ou cada subnível, ele tem uma geometria característica. Do subnível S, ele vai apresentar uma geometria esférica. Então, conforme o número de camadas, nós vamos ter maior essa esfera. Então, é como se eu tivesse uma esfera dentro de outra, né? Que são as regiões, diferentes regiões desses elétrons. Então, isso que está falando aqui, ele vai explicar, né? Ó, num S
uma esfera bem pequena, 2s vai estar envolvendo a 1s, 3s vai estar envolvendo a 2s, que envolve a 1s, e assim por diante. Já o subnível orbital P, ele vai ter esses formatos de halteres. E eles são 3 orbitais, porque ele pode ter no máximo 6 elétrons. Cada orbital pode ter no máximo 2 elétrons. Então, 2, 4, 6 elétrons. No máximo, tá? Não quer dizer que tenha que ter esses 6 elétrons. Aí, os outros orbitais, o orbital do subnível D, já vão poder ser 5 geometrias diferentes. Vejam que já complica um pouquinho mais essas geometrias. E o F já são 7 geometrias diferentes. Tá, mas e como é que a gente vai representar essa configuração eletrônica? Aqui a gente tem um exemplo aqui, ó. Se a gente pegar o orbital 3p, 3p, eu posso ter, então, 3 quer dizer o quê? A camada terceira, com o subnível P. O subnível P, ele tem um número 1. O S é 0, o P é 1, o D vale 2 e o F vale 3. Então, ó, ele vai ter esses orbitais aqui. Então, se a gente pegar aqui, ele vai mostrar para cada elemento químico até o 10. Aqui tem o hidrogênio, que só tem 1, né? Então, vejam a representação 1s1, onde o número da frente indica o número quântico principal, a camada. O S é o número quântico do subnível. Então, no caso aqui vai ser 0. E esse número que vem como elevado é o que representa o número de elétrons que tem dentro desse subnível. Então, aqui a gente observa isso, ó. O hidrogênio, então, ele tem 1s1, só tem um elétron no subnível S da primeira camada. Pronto. Nós podemos encontrar os números quânticos para eles. Os 4 números quânticos, né? Que eu vou mostrar depois no outro exemplo. O elemento hélio. E aqui já começa o princípio da exclusão. O Pauli, né, o Wolfgang Pauli, ele descobriu que dentro de um orbital eu só posso ter no máximo 2 elétrons. E com spins contrários. Não posso ter virado no mesmo sentido, né, menos meio ou mais meio. Eles só podem coexistir no mesmo orbital com spins contrários. Por que isso? Porque daí eles anulam a atração ou repulsão. E aí eles baixam a energia. Então, temos sempre que pensar que a configuração eletrônica tende a buscar a menor energia. Sempre. Porque a menor energia traz estabilidade. Então, aqui fala do hélio, então, que ele vai ter ó, esses 2 elétrons com spins contrários. Já existem 2 características que a gente chama de diamagnetismo ou paramagnetismo, que tem a ver justamente com a relação desses spins. Por isso que nós temos elementos que são magnéticos e outros elementos que não são magnéticos. São atraídos por ímãs e outros não são atraídos, justamente pela orientação desses elétrons nos seus subníveis. Por causa do spin. Tá? Ele vai falar, mostrando o lítio, né? O efeito de blindagem, quando a gente tem mais elétrons. E aí ele vai falar aqui do berílio. Ó, o berílio tem 2 camadas. Tem 4 elétrons. Então, que vai ter essa distribuição, 1s2, 2s2. Já o boro, ó, ele vai ter 2 camadas também, mas ele tem até o 2p. Só tem um elétron no P1. Quando eu tenho subníveis que apresentam mais orbitais, 3, 5, 7, aí eu já tenho que usar a regra que a gente chama regra de Hund. O que diz a regra de Hund? Que primeiro a gente vai colocando os elétrons num subnível, sempre começando para cima. Então, coloco o primeiro elétron no orbital, pulo para o próximo também para cima. Pulo para o próximo para cima.
Se eu cheguei ao final dos orbitais, retorno para a esquerda e daí começo a colocar para baixo. Essa é a regra de Unde. Tá? Aqui, ó, inclusive, foi feito um vídeo para explicar justamente esses números quânticos. Então, nesse vídeo, você pode esclarecer, inclusive, tem um modelo para encontrar os números quânticos dos elementos. Tá? Tem exemplos aqui, que vai ficar muito melhor para a sua compreensão. Então, aqui nós temos as regras gerais de como você vai distribuir os elétrons nos orbitais atômicos, né? Aí você vai usar o chamado diagrama de Linus-Pauling, né, ou Aufbaut. Ele mostra sempre a linha das diagonais. Então, 1S, 2S, 2P, 3S. Sempre que você chega no final de uma diagonal, pula para a próxima diagonal e assim vai seguindo a seta. Tá? Aqui tem um exemplo, né, o elemento oxigênio. O oxigênio, ele tem número atômico 8, né? Veja, então, que a distribuição é 1s2, 2s2, 2p4. Soma total de elétrons é 8. Mas na última camada, a última camada seria a camada 2, ele só tem 6 elétrons. 4 nos orbitais p e 2 no s. E aqui nós temos a demonstração desses 8 elétrons e dos números quânticos. Para cada elétron eu posso ter os 4 números quânticos. Mas, quando a gente vai ter um exercício que pergunte sobre os números quânticos, geralmente ele vai escolher duas regiões propriamente ditas. Uma é a camada de valência, ou outra é o subnível mais energético. Subnível mais energético é aquele último subnível da distribuição eletrônica, conforme o diagrama de Linus-Pauling. Então, essas são as duas maneiras que nós temos de encontrar esses números quânticos. Então, aqui também vai falar sobre a distribuição eletrônica, né, algumas observações. Vai falar sobre o que é camada de valência. Camada de valência é a última camada do átomo. Tem que tomar cuidado, porque às vezes, a camada de valência, ela não está mostrada com o último subnível. O último subnível é uma camada interna. Tá? Subníveis, que são aquelas subcamadas, né, S, P, D, F, nos átomos dos elementos que nós conhecemos até hoje, nós não temos, né, os orbitais G, H, I preenchidos, né, então eles são orbitais vazios, subníveis vazios. Nós só temos S, P, D, F, que tem seus máximos de 2, 6, 10 e 14 elétrons. A distribuição eletrônica, né, que deve seguir o diagrama de Linus-Pauling, eu tenho sempre que seguir essa orientação. Vejam que a partir do 3P, ele já salta para a camada 4 e depois retorna para a terceira. É como se ele fosse fazer uma costura para esses átomos com mais elétrons. Uma costura energética, para dar maior estabilidade à eletrosfera desses elementos. Então, aqui mostrando o exemplo, né? O exemplo do arsênio. Nós temos aqui o número atômico 33. Então, seguindo a ordem, ó, nós vamos ter essa distribuição. Então, vejam que a camada de valência aqui, ó, é a quarta. Então, é essa que tem, ó, o 4s mais o 4p3, que vai dar um total de elétrons de 5 elétrons na camada de valência. Mas, qual é o subnível mais energético? O mais energético é o último que parou a distribuição. Então, se fosse pedir para achar os 4 números quânticos, você teria que pegar justamente esse subnível mais energético. Tá? Então, aqui também tem um vídeo que vai falar sobre essa distribuição eletrônica, tá? E vai dar exemplos, inclusive, de como você vai fazer essa distribuição. Voltando lá para o nosso estudo 2.
Então, esses são os dois livros, eu peço que vocês leiam, assistam os vídeos, né? Por quê? Porque daí vocês vão precisar depois para fazer as atividades. Aqui, então, ó, os dados da nossa webconferência, aqui estava o link, esse que nós estamos usando. Depois eu vou editar a gravação e vou colocar aqui a gravação dessa aula, tá? Para que, se você tiver uma dúvida, você pode consultar novamente. Aqui nós temos duas atividades de aprendizagem dessa aula. Quando tem esse risquinho é porque é múltipla escolha, tá? Então, é um questionário. Você vai responder o questionário, vai ter até a próxima semana, próxima quarta-feira para responder. Já quando é uma tarefa, deixa eu mudar aqui meu papel, vou colocar como se fosse estudante, só para vocês observarem. Então, aqui, ó, quando eu vou clicar aqui, é uma tarefa sobre distribuição. Então, aqui tá, ó, tem duas questões. Você vai fazer a distribuição eletrônica usando lá o diagrama de Linus-Pauling para o sódio e para o enxofre. Então, você tem que ver certinho qual é vai lá na tabela periódica e olha qual é o número atômico dele, porque é o número atômico que você usa. E depois você vai encontrar os 4 números quânticos para o sódio. Olha só o que ele está falando, para o elétron mais energético. O elétron mais energético é aquele do último subnível da distribuição. Vai fazer para o sódio e para o enxofre. Depois que você fez lá num arquivo, você vai salvar o arquivo como tarefa do estudo 2, você vai adicionar o envio. Ah, professor, mas eu tenho só o celular, como é que eu faço? Escreva, faça a distribuição, encontre os números quânticos e faça no caderno e tire uma foto, uma ou duas, dependendo de como for, e aí você vai adicionar através, quando você clica aqui, ó, ele vai abrir novamente, e aqui você pode mandar o seu arquivo. Você pode mandar 2, 3, quantos arquivos você precisar, tá? Se não, você clica aqui, ó, adicionar arquivo, e ele vai procurar, escolher um arquivo, ó. Por isso você tem que salvar a foto com um nome que você conheça, que você saiba, e aí você vai lá, clica no arquivo, ele vai abrir e você vai adicionar, tá? Eu não vou fazer isso, né, porque estou só explicando para vocês. E aí, salvar mudanças. Quando você clica para salvar mudanças, ele vai enviar o seu material para a plataforma. Então, quando é tarefa, você tem que fazer dessa forma. Certo? Alguma dúvida? Se tiverem, quando chegar, né, no momento de fazer, se você tiver alguma dúvida, manda no grupo que eu geralmente estou conectado, eu posso responder por lá, ou posso abrir uma sala e a gente explicar essa parte. Antes de a gente encerrar, só para ficar bem clara essa parte, deixa eu colocar aqui. Vamos pegar um exemplo para a gente fazer sobre distribuição. Isso, números quânticos. Vamos imaginar um elemento químico. Vou pegar um elemento químico ali da nossa página. Eu acho que é o AS. Se eu não me engano, eu acho que era o AS que tinha a distribuição. Vamos lá. Os orbitais. Configuração eletrônica. Então,
Vou pegar aqui, ó, por exemplo, o carbono. Não, o carbono já está pronto, vamos pegar outro. Aqui, ó. O arsênio, o AS, ele tem um número atômico 33. Então, vamos lá para a nossa... Ele tem um número atômico 33. Vou colocar assim. Tá? O que quer dizer isso? O que quer dizer esse 33 aqui? Quer dizer que ele tem 33 cargas positivas, porque indica o número de prótons. Só que, como nós estamos falando de um átomo neutro, ele também vai ter 33 cargas negativas, que são os elétrons, porque ele é um átomo neutro. Então, esse 33 é o número que nós vamos distribuir conforme o diagrama de Linus-Pauling. Deixa eu vou pegar lá o diagrama. Não consegui. Opa. Deixa eu tentar fazer diferente. Só para a gente ter noção de como utilizar o diagrama. Olha só. Toda vez que a gente usar o S pode ter no máximo 2 elétrons. Então, isso que a gente vai desenvolver agora. Então, vamos lá. Primeiro subnível, 1s2. Vamos para o segundo, 2s2. Próximo, 2p, que o P no máximo é 6 elétrons. Próximo, 3s2. Próximo, 3p6. Vamos ver quantos que deu. 2, 4, 10, 12, 18. Eu tenho que chegar no 33. Próximo subnível, 4s2. Fechou 20. Próximo subnível, 3d10. Fechamos 30. Próximo, 4p. No máximo, P é 6, mas eu não quero 6, eu quero chegar no 33. Se eu colocar 6, vai chegar no 36, eu quero 3 apenas. Então, eu encerro a distribuição em 4p3. Vejam. Deixa eu colocar aqui, ó. Esse subnível aqui, ó, (4p3) é o subnível mais energético. Ele é o último subnível da distribuição. Se eu fosse falar em camada de valência, a camada de valência seria a quarta camada, que é a que tem o maior número. O que esse número agora, ó, deixa eu botar isso aqui mais para cima, né? Essa é a distribuição eletrônica que você tem que fazer. Agora, para achar os números quânticos, eu tenho que pensar o seguinte: esse número 4 aqui, ó, deixa eu mudar a cor aqui, senão... Esse número 4 ali, ó, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que é a quarta camada. Está na quarta camada, esses elétrons. Quer dizer, o N vale 4. Então, o nosso primeiro número quântico, que é o número quântico do nível, é
O 4, esse é o primeiro nível, o primeiro número quântico. O segundo é o L. O terceiro é o ML. E o quarto é o MS, que é o do spin. Então, o que a gente vai precisar agora? Vamos olhar o subnível. Ó. O subnível aqui, que é essa letrinha aqui, ó, é o P. O P, ó, o S é 0, o P é 1, o D é 2 e o F é 3. Então, o P vale 1, que é o subnível, que é esse L aqui. Então, nós já temos dois números quânticos, que vão ser indicados pelo número da frente e pela letra. O que nós precisamos agora? Agora nós precisamos fazer a distribuição dos elétrons. Para isso, a gente usa os conceitos de orbital. Conceitos de orbital, a gente tem que, cada orbital é um quadradinho. Como é o P tem 3 quadradinhos. E aí a gente utiliza aqui, cada orbital ele tem um número. Então, o mais à esquerda, menos 1, 0, e o mais 1. Como é que eu sei essa numeração? Pelo L. Se o L fosse 2, começaria em menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Se o L fosse 0, só ia ter um orbital, um quadradinho. E agora, a gente vai trabalhar com os elétrons. Quantos elétrons nós temos ali? Ó? Nós temos 3 elétrons, né? Pela regra de Undy, ó, eu começo sempre do orbital da esquerda para a direita. Então, eu vou pegar o primeiro elétron e vou colocar ali dentro do orbital. O segundo, eu já vou para o segundo orbital. O terceiro, vou para o terceiro orbital. Se eu tivesse mais elétrons, voltaria para a esquerda e começaria para baixo os elétrons. Mas como só tem 3, ó, qual o orbital que ele parou? Qual o quadradinho que ele parou? Ele parou no quadradinho mais 1. Então, o nosso ML vale mais 1. Agora, ele parou para cima ou para baixo? Porque a setinha para cima, a gente utiliza como número menos meio. E a setinha para baixo, a gente vai utilizar o número mais meio. Então, ele parou, o último elétron parou ó, no orbital mais 1. Ele parou para cima é menos meio. Então, eu vou ali e indico menos meio. Então, eu encontrei, fiz a distribuição eletrônica para o elemento. Conforme o orbital, eu encontrei lá os números quânticos, o N, que é a camada, o L, que é o subnível, o ML é mais 1, porque foi no orbital mais 1 que ele parou, o último, né? E o MS é menos meio, porque ele parou para cima. Se tivesse parado para baixo, eu ia indicar mais meio. Então, esse é um exemplo para você encontrar os 4 números quânticos, né, do elétron mais energético, porque o mais energético está no último subnível que vai ser encontrado na distribuição eletrônica. Certo? Dúvidas? Bom, então se tiver dúvidas, eu peço que entre em contato através do WhatsApp. Tá certo? Deixa eu então voltar lá para a nossa página aqui. Eu quero já mostrar para vocês também que... Deixa eu diminuir um pouco aqui. Já quero mostrar para vocês também que...
Isso acontece porque muita gente utilizando. Não sei se ele vai... Uma outra coisa que eu quero falar com vocês é que, segundo o nosso planejamento, nós vamos usar 2 sábados letivos, né? Para que a gente possa concluir a nossa carga horária, nosso material. E no próximo sábado, né, dia 15, hoje é dia 12, dia 15, nós vamos ter a nossa primeira aula. Então, a gente pode marcar lá para as 14 horas, onde nós vamos falar do estudo 3. A tarefa, né, vocês têm até a quarta-feira da semana que vem para resolver, tá? Tarefa 2. Então, vocês vão ter aí para ler os materiais e fazer as tarefas até a quarta-feira da semana que vem. No sábado, nós vamos falar sobre o estudo 3. O estudo 3 é sobre a tabela periódica, tá? Então, sábado às 14 horas, nós temos um encontro marcado. Tá certo? Alguma dúvida? Algum questionamento? Voltou. Então, não esqueçam, né, de fazer as nossas tarefas. Essas tarefas vão estar abertas até na próxima quarta-feira. E o estudo 3, a gente vai falar sobre tabela periódica, tá? Nós temos aqui um livro, aqui tem uma tabela, mas eu vou indicar uma outra para vocês também. Aqui já está, inclusive, o link da nossa aula, tá? Para o próximo sábado. E aqui nós vamos ter 2 tarefas sobre tabela periódica, tá? Então, eu peço que vocês não esqueçam, já agendem aí a nossa aula de sábado. Certo? Aquelas pessoas que entraram depois da aula de quarta-feira, né, eu vou prorrogar essa atividade da aula 1, né, que encerraria hoje, eu vou prorrogar até a próxima quarta-feira também, tá? Eu vou deixar aberto para vocês fazerem os estudos da aula 1 e fazerem as suas atividades até a próxima semana, tá? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Professor, só uma pergunta com relação à atividade 2 passada. É um texto simples, só indicando quais e por que, né, ciências ou atividades usam a química como apoio, como... Isso, é um texto simples. Você vai falar qual é a ciência, né? E como a química ajuda essa ciência. Tá, mas de uma forma bem concisa, bem rápida. Bem simples, nada muito elaborado, não. Vai ser bem simples. Tá, ok. Tá certo? Com relação a quem falou ali, né? Tenho medo que o meu fique muito simples. Não tenha medo, não. A gente agora quer simplicidade, tá? Depois a gente vai elaborando melhor essas questões, tá? Vocês vão ver depois que também tem no estudo 3, lá da tabela, em que uma das tarefas vai ser com base num artigo que a gente vai ler, né, que eu vou disponibilizar para vocês. Mas é coisa assim, também vou pedir simples, porque a gente está exercitando vamos dizer assim, esse olhar para o mundo científico, né? E aí, com certeza, quando você chegar no final do curso, vocês vão estar escrevendo de forma científica, de forma mais elaborada. Tá certo? Então, eu agradeço a todos, peço que atentem para os prazos, tá? Para que daí a gente consiga dar um melhor andamento às nossas atividades, aos nossos estudos. Tá certo? Se não tem mais dúvidas, então, até sábado, né? Então, boa semana e até sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Até sábado. Até sábado.